Em Marcos capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus ela diz assim: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Olha só que palavra maravilhosa. A Bíblia Sagrada fala sobre um jovem rico que possuía muitos bens. Ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Cristo e ele fala assim: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: Você conhece os mandamentos? O grande desafio, na verdade, para esse jovem era saber o caminho que ele tinha que trilhar. Ele era um religioso. Ele chega a dizer para Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele tinha boas intenções, ele guardava os mandamentos desde a sua mocidade, mas ainda lhe faltava uma coisa. O jovem, ele era rico, ele era influente, ele era um jovem religioso, mas estava faltando ele conhecer Jesus, seguir a Jesus. Era um jovem com boas intenções, mas o coração estava dividido entre as riquezas e seguir a Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos com esse jovem é que Jesus revela aonde está o verdadeiro tesouro. A palavra fala assim: Jesus, olhando para ele, o amou. Versículo 21, a palavra fala isso. Ou seja, Jesus estava interessado no coração daquele jovem. Jesus amou aquele jovem porque sabia que o coração dele estava dividido entre a riqueza e obedecer ao Senhor. E Jesus o ama. Jesus não o rejeita, mas Jesus o ama. A correção de Jesus, ele nasce através do amor. Jesus não chegou ali com a intenção de humilhar a vida daquele jovem, mas Jesus chegou nele com a intenção de amá-lo e mostrar o verdadeiro caminho da salvação. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é o grande desafio: abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Versículo 21, a palavra fala assim: Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Nós sabemos que o coração daquele jovem estava na riqueza. Na verdade, nós temos que entender que possuir bens, possuir riqueza, possuir propriedades, isso não é pecado. Na verdade, nós somos um mordomo. Tudo aquilo que Deus nos entrega, nós temos que estar com um olhar bem atento e dizer ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor tem entregado a mim? Quando nós entendemos isso, o dinheiro ou os bens, ele se torna o nosso servo. Mas quando os bens e o dinheiro se tornam o seu senhor e toma o lugar daquilo que somente Deus pode ocupar, automaticamente você se torna escravo dele. E quando o jovem falou que ele possuía muitos bens, na verdade o coração dele estava na riqueza e não em servir e seguir a Jesus Cristo. Quarto, uma decisão triste: sair da presença de Jesus sem a salvação. Ele fala assim: Ele, porém, entristecido, retirou-se. Aquele jovem retirou-se da presença de Cristo porque Jesus falou: Vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. A palavra fala que ele retirou-se da presença de Jesus triste. Sabe por quê? Porque ele preferiu as riquezas do que conhecer o verdadeiro amor de Cristo. A riqueza falou mais alto. Muitos continuam tristes porque não conseguem soltar o que os prende. Ou seja, muitas pessoas estão com o coração na riqueza, não conseguem soltar e automaticamente não conseguem servir Jesus porque estão presos a cargos políticos, a posição, a status, a riqueza, e não conseguem abandonar nada disso para poder seguir a Jesus. E conclusão: Jesus não quer apenas as nossas obras. Aquele jovem é um jovem cheio de obras, mas o coração dele não estava no Senhor. O maior obstáculo para seguir a Cristo pode ser aquilo que mais valorizamos. Se o teu coração está nas riquezas desta terra, saiba de uma coisa: que o seu coração nunca estará no Senhor. As riquezas
dominou o lugar de Cristo. O verdadeiro tesouro está em andar com Jesus, não no que possuímos. O verdadeiro riqueza, o verdadeiro tesouro, na verdade, está em seguir ao Senhor e conhecer ao Senhor mais intimamente. Mas aonde está o teu coração? A palavra fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o teu tesouro está nessa terra e nas riquezas dessa terra, nos bens dessa terra, o teu coração vai estar aqui. Mas se o teu coração está no Senhor, você pode ter certeza que quando Ele voltar, você terá a vida eterna. Receba esta palavra em teu espírito, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome do Senhor Jesus.